Dev, nessa aula aqui eu quero te mostrar como é que a gente consegue inserir mais de 450 cidades de uma única vez no nosso banco de dados. O que a gente vai fazer vai ser a configuração do seed de cidades para nossa aplicação. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai inserir mais de 450 e poucas aulas de uma única vez através de um seed da nossa aplicação. Nós vamos entender como é que a gente faz para construir um seed e para que ele serve, o que é esse maldito seed e como é que a gente vai fazer para rodar esse seed e inserir todas essas cidades de uma vez só na nossa aplicação. Então já deixa um like aqui nesse vídeo e te inscreve no canal, porque isso aí me ajuda demais, fortalece aqui desse lado, me incentiva, né, a produzir mais cursos, mais conteúdos como esse. Então, se esse curso estiver te ajudando de alguma forma, me retribui te inscrevendo no canal e dando um like no vídeo. Cara, e se tu for fãzaço mesmo, compartilha esse vídeo aí com alguém, pode ser com uma única pessoa. Já pensou se cada um compartilhar com mais um? Cara, isso aqui vai longe, essa aula vai longe, vai ajudar bastante gente. Então, bora pra aula ali, vamos ver como é que a gente faz e o que é esse tal de seed aí, né? Vi, tu sabia que agora tu pode ser membro aqui desse canal no YouTube? Dá uma conferida nos nossos planos ali, eu tenho certeza que tu vai achar algum aí que encaixa no teu perfil e essa é uma forma de tu contribuir com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Então considere esse membro que tu vai me ajudar bastante aqui desse lado. Dev, tô aqui já no Visual Studio Code e o que a gente vai fazer dessa vez vai ser aqui dentro de Database. Então olha só, dentro de Database percebe que a gente já tem uma pastinha chamada seed, né? E olha só que interessante, aqui no Next, no nosso environment, a gente tem no ambiente de desenvolvimento, né? E para todos os ambientes também é a mesma coisa. A gente tem o apontamento para migrations, que é o cara que vai criar as nossas tabelas no banco, certo? E a gente tem aqui, ó, um diretório de seeds, né? A gente diz onde é que está a pasta que vai ter todas as nossas seeds, né? Então, o que são os seeds? Olha só. Deixa eu abrir aqui o navegador. Eu vou pegar o tradutor aqui ó, e vamos escrever seed. Seed é o quê? É uma semente. Basicamente, a ideia do seed é, pensa assim, tu tem o teu banco de dados e ele está vazio. E tu gostaria, né, depois que tu criou as tuas tabelas, tu gostaria de popular essas tuas tabelas com algum conteúdo inicial. Ou, por exemplo, se tu tivesse uma tabela estática, né, tabelas do qual o usuário não vai inserir dados nela, ele não vai ter acesso àquela tabela, são tabelas de sistema, né, e tu gostaria de colocar conteúdos ali dentro daquela tabela fixos do conteúdo inicial. Então tu usaria um seed, porque ele vai lá na tabela e vai inserir aqueles registros para ti. É basicamente isso que o seed faz, é o trabalho de, ao invés de tu ter que, depois que tu inicializar a tua aplicação, tu ir no Insomnia e inserir 400 e tantos registros de uma, né, cada um de uma vez lá, esperando a resposta e tal, pô, tu levaria o quê? 3 horas para fazer isso, certo? Ou mais até, né, inserir 400 e poucas cidades, que são poucos atributos no nosso caso. Imagina se tivesse, sei lá, uma cidade que tem que colocar estado, CEP, não sei o que mais, e mais um monte de coisa e tal. Cara, ia ser complicado, né? Confere que ia ser complicado. Então, o que a gente faz? A gente cria esse seed, que é basicamente uma função que vai automatizar esse processo para nós, vai simplificar o nosso trabalho, e assim que a nossa aplicação inicializar, ele, junto com as migrations, depois das migrations, né, ele vai inserir todas as cidades de uma vez no nosso banco, né? No nosso caso, cidades, mas poderia ser outras coisas, beleza? Bom, vamos aqui então para o Visual Studio Code de volta e a gente já tem tudo configurado, tá? Já está tudo pronto aqui, ambiente, a gente deixou pronto, né? Apontando para a pasta de seeds aqui. O que a gente precisa fazer aqui dentro é criar um novo seed. E qual é que é o seed que a gente vai criar aqui? Nós vamos criar o seed 0000 underline insert underline cidades.ts. Lembrando, nas migrations a gente tem 00 e tal, mesma coisa, né? Por quê? Porque o seed ele é executado em ordem, assim como é executado as migrations. Então ele primeiro ele executa
em ordem alfabética, né? O primeiro, o segundo e assim por diante. Então, quantos tu tiver, ele vai executando de um em um. Dentro do seed, a gente só vai ter uma única função sendo exportado daqui de dentro. Nós vamos fazer um export const seed. Simples assim, que vai ser igual a uma arrow function. E essa arrow function aqui, ela vai precisar ser uma arrow function assíncrona. E essa arrow function assíncrona, ela vai receber next, que é dois pontos next do próprio next, tá? É essa tipagem aqui, né? Essa interface. E o que é esse Next aqui? Esse Next vai ser a nossa conexão com o banco de dados, tá? E aqui não é nada mais, nada menos do que tu pegar os registros que tu vai ter aqui dentro e tu inserir eles no banco. Só que tem um detalhe, tá? A gente tem a conexão com o Next aqui, então a gente poderia fazer, por exemplo, Next e Table Names, pode importar o Table Names aqui em cima, Table Names cidade ponto insert. E aí a gente passa um objeto com a cidade aqui, por exemplo, né? Sei lá, vamos colocar Caxias aqui. É o nome mais simples que eu penso aqui na hora. Tá? E aqui a gente pode fazer um await, né? A gente poderia fazer isso aqui direto, tá? E inserir uma cidade. É isso aqui. Inclusive eu poderia fazer isso várias vezes. Ou mesmo, que é o que a gente vai fazer aí, mais ou menos, né? A gente poderia passar um array aqui e inserir tudo de uma vez. Eu poderia fazer isso direto, só que qual é que é o problema de eu fazer isso direto? O problema de eu fazer isso direto é que pode ser que eu não esteja rodando a minha seed aqui na primeira vez. Porque olha só, uma coisa que é extremamente importante tu prestar atenção aqui e entender. A seed, ela sempre vai ser executada, tá? O migration, ele fica o histórico no banco de dados que, bom, a migration aqui, ó, 000 create cidade underline, né? Ela foi executada, então ele guarda o nome na migration e não executa ela de novo. Agora, a seed, ele vai sempre executar a seed de novo, e de novo, e de novo. Então pode ser que tu acabe inserindo ali, sei lá, se tu tem 100 cidades para serem inseridas, se tu restartar o teu servidor 10 vezes, tu vai ter inserido 1000 vezes as cidades. Ou vai dar erro porque, sei lá, já está inserido aquele registro, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer um count da quantidade total de registros que tem no banco de dados e verificar se essa quantidade total ela vai ser maior que zero. Porque se eu já tiver registros em cidade, significa que eu não estou inserindo a primeira vez, não é a primeira vez que eu estou executando esse método de seed, então eu não quero que ele execute, tá? Eu só vou executar esse seed e inserir um monte de cidades aqui se eu não tiver inserido essas cidades ainda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar count e nesse count aqui nós vamos passar aspas e vamos dizer que é asteriscos as count. Agora, só para a gente ter a tipagem correta aqui, eu vou passar o parâmetro de tipagem e aqui dentro eu vou passar um colchetes, um colchetes e as chaves. E dentro das chaves eu vou dizer que é count number. E aqui, ó, como resposta, eu posso pegar const e desestruturar com um array com as chaves e pegar o count daqui de dentro. Deixa eu minimizar o explorador de arquivos aqui. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, eu vou verificar se eu tenho registros lá na minha cidade, na minha tabela, na minha entidade de cidades, se eu já tiver registros inseridos. Então, eu vou fazer um if e eu vou fazer um return se eu já tiver esses registros inseridos. Eu vou fazer o seguinte, ó, number.isInteger. Se o count é um integer, ou melhor, se ele não é um integer, eu vou fazer um return or, tá? Or é desse jeito, né? Eu tinha até esquecido. Or number count maior que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer number, né? Eu vou pegar esse count, vou garantir que ele seja um numérico, porque embora eu esteja recebendo number aqui, eu posso estar recebendo uma string, por exemplo, tá? Então, eu vou pegar esse cara, vou garantir que isso aqui é um inteiro e vou comparar se esse inteiro ele é maior que zero. Porque se ele for maior que zero, significa que eu não quero inserir a minha cidade. E aí, beleza. Na sequência aqui, o que eu vou fazer vai ser declarar
uma lista de cidades, né? Uma array com a nossa lista de cidades. Eu vou chamar de cidades to insert, ok? Esse cidades to insert, ele vai ser igual a um array vazio, por enquanto. E aqui embaixo, eu vou fazer, então, o await next pro e table names de cidade, ponto, insert, opa, não é includes, é insert essa lista de cidades que eu quero inserir. Simples assim. Então, primeiro a gente vai criar um array de cidades, depois a gente vai inserir esse array de cidades aqui dentro da nossa tabela. Só que tem um detalhe, né? Tu deve estar achando estranho que esse array está vazio, né? Ou tu deve estar pensando que eu vou encher esse array aqui, vou preencher aqui na mão, né, e tal, e colocar o nome, etc e tal. Mas não, eu não vou fazer desse jeito. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou copiar um array que eu já tenho pronto aqui com a lista de todas as cidades disponíveis aqui no Rio Grande do Sul. Então, olha só, é um monte, são mais de 400 cidades que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho uma lista com todas elas prontas, ó. E eu vou colar aqui essa lista, tá? Aqui é uma lista só da cidade, tá? Uma lista de strings, isso aqui. Então, aqui, ó, eu vou precisar transformar esses dados, tá? Mas só para tu ficar sabendo, para tu conseguir esses dados aqui, essa lista de strings, tu tem duas opções. Ou tu vai no repositório desse projeto que está aqui embaixo na descrição, ou tu acessa o link, um outro link que eu vou deixar ali também. E aí tu pode pegar a lista de cidades aí do teu estado, né? Basta tu acessar aqui, ó, esse link que eu vou deixar ali, tá? Eu acabei encontrando esse JSON aqui no GitHub e ele tem aqui, ó, todos os estados. Então, ó, Acre, por exemplo, e todas as cidades do Acre, são até que poucas, né? Então provavelmente vai ter o teu estado aqui. Tu pode entrar nesse link aqui e fazer o download, né? Copiar a lista das tuas cidades aí da tua região, se tu quiser utilizar como exemplo no teu projeto, beleza? Ou até mesmo tu poderia tentar pensar em, quem sabe, consumir esse array aqui de alguma forma e tentar inserir todas as cidades de uma vez, não sei. Usa a tua imaginação aí e testa da maneira que tu achar melhor, beleza? Mas com esse link aqui tu vai poder pegar a lista de todas as cidades ali de forma bem simples aí da tua região. Eu selecionei aqui as cidades do Rio Grande do Sul e agora sim, ó, aqui, ó, como é uma lista de strings, eu vou precisar fazer um map nessa lista, então é ponto map. E o que que eu vou receber? Eu vou receber aqui o nome da cidade. E eu quero retornar, no final das contas, um objeto com somente nome e apontando para o nome da cidade. Desse jeito aqui. Então, ó, eu tenho uma lista de strings e eu vou transformar essa lista de strings. Eu vou pegar o nome, né, que é o nome da cidade, e vou transformar isso num objeto. Agora, olha só que interessante. Isso aqui, ó, é uma lista de objetos. E dessa forma, eu consigo inserir todas as cidades de uma vez só lá no nosso banco de dados. Muito cuidado, tá? Para tu não colocar dados demais, uma quantidade muito grande de informação e acabar dando pau aí na aplicação, né? Porque vai ser muita coisa para processar. Como é que a gente vai fazer então para testar agora esse nosso seed, já que ele está pronto, ele está configurado, tá? É isso aí. A gente precisa agora testar. Como é que a gente testa ele? Aqui no package.json, a gente vai ter um script que a gente configurou nas aulas anteriores, olha só. É o next, seed. Esse cara, ó, ele vai apontar para o arquivo de configuração do next, tá? Lá em TypeScript que a gente tem. E ele vai fazer um seed, run. Simples assim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui no console, eu vou fazer um yarn next, seed. Deixa eu ver se é esse o nome do comando. Next, seed. Antes da gente executar isso aqui, ó, vamos só dar uma olhada que eu tenho aqui, ó, o banco de dados. Vou dar um Open Database. Vamos dar uma olhada dentro da tabela de cidades, o que que a gente tem aqui dentro. Olha só, na tabela de cidades eu não tenho nada. Então, antes da gente executar o seed, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Insomnia e eu vou criar uma cidade nova. Então, eu vou aqui, vou dar um create no ambiente local. Para isso, eu preciso inicializar o meu ambiente local aqui, yarn start. Por que que eu vou criar uma cidade primeiro? Porque eu vou testar se essa nossa lógica aqui, ó,
de verificar se já existem cidades criadas, eu vou verificar se isso aqui está funcionando mesmo, tá? Porque eu não quero correr o risco de mandar isso aqui para produção e toda vez que eu reiniciar a aplicação, ele ficar inserindo um monte de cidades, né? Não faz sentido, vai ficar bem ruim. Então, ó, aplicação rodando, vamos aqui no Insomnia e vamos criar uma cidade nova. Criou com a cidade ID 1. Se a gente der uma olhada aqui agora no SQLite, vamos pedir para ele rodar a tabela de novo, tá criado. O que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer o seguinte, quando a gente rodar o nosso seed, ele não tem que inserir nada na nossa tabela. Se inserir aqui, é porque deve ter tido algum problema, beleza? Vamos rodar aqui o seed e ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Next yarn, next seed. Não rodou, por que não? Ah, sim, é porque eu coloquei sim e não seed, né? É seed. Agora sim, ó, ele encontrou o comando e vai estar rodando aqui para nós. Ó, usando o ambiente de desenvolvimento, foi rodado um arquivo de seed. Ele dá esse log aqui mesmo, tá? É isso aí. Mas vamos testar agora aqui na tabela de cidades. Olha só, tô clicando aqui, ó, vou fechar, vou abrir de novo e ele não inseriu as nossas cidades. Era exatamente isso aí que eu queria. O que eu vou fazer para testar se ele vai inserir então as cidades que a gente tem agora? Eu vou aqui, ó, e vou apagar a cidade número 1. Então, porque a gente tem a condição lá que se for igual a 0, né, a quantidade de registros no banco, ele não insere nada. Assim, eu acabei desligando a aplicação aqui. Deixa eu startar ela de novo. Yarn Start. Ok, a aplicação está rodando. Vamos voltar aqui no Insomnia. Vou excluir o primeiro registro, olha só. No Content, está excluído. Volto no Visual Studio Code. Posso parar a aplicação de novo. E eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso no nosso SQLite Explorer, vou rodar a tabela. Percebe que ele não está mais aqui o registro. Nosso banco está vazio, ok? E vou rodar o seed então. Yarn next seed. Está dizendo que vai rodar o arquivo e rodou o nosso arquivo. Vamos dar uma olhada de novo em cidades. Quando eu coloco para ele rodar, olha só que interessante, ó. Tem 496 cidades aqui criadas. Então tem muita coisa, ele está mostrando só até a 51, tá? Mas olha só, tá paginado aqui, a gente pode ir navegando nas páginas. Tem muita cidade inserida aqui, funcionou o nosso seed e, bom, é isso. Se a gente vir aqui, ó, por exemplo, no Insomnia, no Get All, a gente pode fazer uma consulta. A aplicação parou aqui. Eu não vou rodar ela de novo aqui, mas tá funcionando, eu te garanto, tá? Antes de tu sair aí e fechar o vídeo, calma lá, calma lá. Olha só, tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, que é o seguinte. Lembra da nossa migration, que ele não tava rodando? Que ele não tava rodando a migration quando a gente subia para produção? Pois é, o seed é a mesma coisa. Então a gente precisa vir aqui dentro do index e olha só, antes de startar o nosso servidor, se não for localhost, porque se for localhost o cara roda os comandos na mão, então se não for localhost, eu vou tirar isso daqui e vou colocar um corpo nessa função e vou fazer o seguinte, ó, next seed.run e .den também. .den, se deu certo, né, a execução do seed, então aí sim ele starta o servidor. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, um cat também, dizendo que, enfim, deu erro ali, fazendo um log do erro que aconteceu, né? Se ele não conseguir startar, né, rodar o nosso seed. Como é que a gente verifica se isso aqui está funcionando ou não? A gente vai precisar subir o nosso servidor. A gente vai precisar subir a nossa aplicação lá, fazer um commit para o Git, e aí o Heroku automaticamente vai fazer o deploy. Antes da gente subir essa alteração, o que eu vou fazer, ó, vai ser aqui dentro da nossa pasta de testes, no nosso Jest Setup. Visto que no nosso Jest Setup a gente tem o await migrate, bom, eu vou fazer aqui um await para o seed também, para a gente executar o nosso seed, para ele criar as nossas cidades lá quando inicializar a aplicação, tá? Porque o ambiente de teste, o ideal é que ele seja o mais próximo possível do ambiente de produção. Então vamos deixar configurado desse jeito. Agora sim, posso vir aqui, vou colocar a mensagem de commit e vamos subir isso aqui para ver o que acontece.
Beleza, o commit está sendo enviado para o GitHub. A gente pode voltar aqui no navegador e ver aqui no Heroku, né, nos nossos logs. Deixa eu dar um F5 aqui para ele acordar para a vida. Ele vai dar um log dizendo que a aplicação está inicializando, aquela coisa toda. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó, que ele criou a tabela de cidades. Por que ele está dizendo que ele criou a tabela de cidades de novo, né? Aqui nos nossos logs, ó, yarn run, node, né, rodando a aplicação. Porque acontece o seguinte, toda vez que a gente sobe o deploy para o Heroku, todos os arquivos que estavam dentro da nossa máquina, eles são apagados e criados de novo. Então, por isso que a gente não pode usar o SQLite em produção, tá, Dev? Então, isso não vai funcionar. Aqui, ó, para teste, beleza. Para teste, ok, tá? O SQLite em produção. Mas isso aqui não vai funcionar a longo prazo. Se tu, a hora que a aplicação dormir e ligar de novo, ele vai perder todos os dados que tu inseriu. Então, por isso que isso aqui não funciona, tá bom? Então, se tu quiser fazer um negócio direitinho, tu vai ter que utilizar um banco de dados externo, tu vai ter que utilizar um Postgres, por exemplo. Mas olha só, voltando aqui então, ó, ele disse que rodou as migrations de novo, criou a tabela de cidade e, olha só, aplicação rodando na porta 3000. Tá? Então, o que que acontece? A gente não colocou log, ele deve ter rodado o nosso seed sem a gente saber, para a gente testar, né, e descobrir se ele rodou o seed de fato ou não. A gente vai precisar entrar na nossa aplicação. Olha só, aqui tem o Olá Dev. A gente vai no barra cidades. Se ele retornar um monte de cidade, ó, como está retornando, é porque ele funcionou corretamente, né? Aqui ele está retornando 10 cidades. Vamos aqui no Insomnia, eu vou trocar para o ambiente de produção. Olha só, o ambiente de produção, lembrando que ele está utilizando a URL do Heroku, tá? Para fazer as chamadas. Aqui o base URL, certo? Se a gente fizer uma chamada aqui, ó, para o getAll, ele demora um pouquinho mais para a chamada, mas olha só, ele retorna os 10 registros. A gente poderia colocar um limite aqui, ó, de 100. Se a gente colocar um limite de 100, olha aqui, ó, vai retornar 100 registros para nós. Cara, é muito massa, né? Tá ficando muito show a nossa aplicação. Cara, me conta aqui nos comentários o que tu tá achando da aplicação, tá gostando? Tá desenvolvendo junto? Se não tiver, já tá errado, tem que estar desenvolvendo junto aqui. Beleza? Deve então dar o like nesse vídeo aqui, não te esquece de se inscrever nesse canal e a gente se vê na próxima aí. Valeu!